Vamos iniciar nessa aula propriamente dita a ideia de função. Então o que é uma função? Dados dois conjuntos A e B, denomina-se função ou aplicação de A em B, pode ser representada desta forma. Toda associação que cada elemento de X pertencente a A está relacionado, está associado exatamente a um único elemento Y pertencente a B. Eu posso dizer que o Y é exatamente uma função de X. Algumas maneiras de realizar a notação de função é uma função, estou chamando aqui uma função f, de A em B, onde A é o conjunto de partida, o B é o conjunto de chegada, e o X está atingindo ou sendo aplicado em um f de X. Ou eu posso ter, ou f na frente, dois pontos, ou um f. Essa aqui é menos usual, é uma função X que relaciona A com B, partida, chegada. O Y aqui acaba sendo uma função de X. Então eu posso dizer, a função, a definição de função é para todo X, o X pertencente ao conjunto A, existe um único Y pertencente ao conjunto B. Como a gente faz para identificar uma função pelo diagrama de flechas? Em alguns casos também chamado de diagrama de Euler-Venn. A nossa definição, fiz um resumo da ópera, seria assim, para todo X pertencente a existe um único Y pertencente a B. Isso é a definição de função, a gente pode afirmar isso. Então veja, a nossa ideia aqui, para todo X pertencente a existe um único Y pertencente a B. Aí este primeiro caso, será que é função? Não é função. Por que não é função? Porque para todo X, como este 2 está sozinho, então isso aqui não é função. Não função, parece o Yoda falando. Neste caso, para todo X pertencente a, perfeito, todos os elementos têm um correspondente em B aí. Existe um único elemento correspondente em B. Então veja, para este X só possui este Y, esse X só possui esse Y, esse X só possui esse Y. Ah, mas eu tenho aqui um Suzinho. Tem algum problema? Nenhum. Então não há nenhum problema que no conjunto B, o conjunto de chegada, tem algum elemento que não tem correspondência. Então este caso é função. Neste caso, para todo X pertencente a, todos os X têm correspondente. Existe um único Y pertencente a B. Olha o que acontece aqui com o zero. O zero ele está chegando tanto em -1 quanto em 2. Opa, ele tem dois elementos? Tem que ser um único elemento pertencente ao conjunto B. Portanto, isso aqui ele não é função. Este caso não função. Se a gente for avaliar este caso aqui, eu tenho para todo X pertencente a, todos os elementos de A têm um correspondente. Existe um único elemento de Y correspondente em B. Observe, para este X só possui esse Y. Para este X só possui esse Y. Para este X só possui esse Y. Mas pera um pouquinho, Pierre, é o mesmo, mas tem problema? Não tem. Isso aqui seria uma possível cara de uma equação de segundo grau, x1 e x2 chegando em um mesmo valor de Y. Então não há nenhum problema, porque diz assim, para todo X pertencente a A, existe um único Y pertencente a B, onde eu tenho que minha função, vamos para o pressuposto, todas as funções aqui são f, é uma função f que eu tenho como conjunto de partida o A e conjunto de chegada o B. Na próxima aula vamos chamar esse de outro nome, a gente vai chamar isso aqui de domínio e contradomínio, mas a gente vai ver isso numa próxima aula. No nosso caso aqui, então este exemplo é um exemplo de função, ele é função. Então é muito interessante esses casos que podem aparecer numa prova, principalmente teste, em que ele vai falar dentre as alternativas abaixo qual deles é ou não é função. A regra prática aqui é a seguinte, você vai apenas olhar para o conjunto A. Como é que eu sei que é função? Tem que sair uma única seta de todos os elementos. De novo, olho para o conjunto A, tem que sair uma única seta de todos, uma única seta de todos, não saiu de todos, então não é função. Uma única seta de todos é função. Uma única seta, que saíram duas, então não é função. Uma única seta de todos é função. É uma regra prática para observar essa situação dentro do diagrama de flechas. Como é que a gente faz para encontrar ou identificar uma função pelo gráfico? A definição de função, nós vimos que é assim, para todo X pertencente a A, existe um único Y pertencente a B. Então a regra prática, quando você pensa em um gráfico, é simplesmente fazer o seguinte, passe retas paralelas
paralelas ao eixo Y. Se tocar em mais de um ponto da minha curva, não é função. Então vamos ver cada um dos casos. Passo retas paralelas ao eixo Y, ó, paralelo ao eixo Y. Tocou em qualquer lugar que eu vou aqui, ele vai tocar em um único ponto. Ah, então isso aqui, ó, é função. Neste caso, ó, vou lá e passo retas paralelas. Eu vou direto no problema, ó, vou aqui, ó. Observem que eu toquei mais de um ponto. No caso, tocou, ó, 1 ponto, 2 e 3. Então isso aqui não é função. Vou lá, passo retas paralelas. Toca só em um ponto, é função. Ah, se fosse esse caso, ó, passo reta paralela, tocou em 2 pontos. Tocou neste ponto e neste ponto numa mesma reta. Não é função. Passo retas paralelas, observe que toca aqui em mais de um ponto. Tá fazendo uma secante na circunferência. Não é função. Este caso, passo retas paralelas. Em qualquer ponto, apenas uma vez será verificado em cada uma das retas. Então é função. Passei retas paralelas ao eixo Y. Tocou mais de um ponto, não será função. Na próxima aula nós vamos trabalhar com domínio, imagem, condomínio e o conceito de gráfico. Falou, gente. Forte abraço para vocês. Foi uma honra. Tudo de bom. Valeu!